E eu preciso desse feedback de vocês, certo? E essas respostas e a participação de vocês nessas atividades me traz esse feedback para que eu possa estar modificando, adaptando, tentando melhorar para que os nossos encontros nas sextas fiquem melhores, certo? Então, por favor, quando eu pedir atividade, participem mais, respondam mais, porque a gente tem, eu acho que a gente tem umas 20 pessoas, ou 20 e poucas pessoas na nossa sala, e menos de 10 pessoas responderam, tá certo? E era uma atividade simples, não é uma atividade difícil, certo? Pelo menos eu acho. Se vocês sentiram dificuldade na resposta, vocês falam para mim, por favor, certo? Não deixem de falar, até porque o feedback de vocês é muito importante, muito importante, muito importante. Se vocês não aprenderem, minha aula não tem sentido de existir, certo? Se eu não fazer com que a cabeça de vocês fiquem fervendo e que vocês saiam da minha aula pensando e pensando e pensando, não tem sentido eu estar aqui estudando a 11 mil quilômetros de distância de vocês, certo? Então, participem mais, por favor. O encontro da semana passada, né, que eu não pude estar presente, estava no casamento da minha amiga, como vocês sabem, é um processo daquilo que eu sempre falo para vocês sobre o quanto o conhecimento histórico, né, sobre o quanto a utilidade que o conhecimento histórico tem para nossa vida prática, certo? O quanto o que a gente pensa do passado como um passado morto, ou como algo. Bom dia, Zac! Ou como algo que já era, que não tem mais influência no nosso presente, ela é uma visão distorcida, certo? Ela é uma visão equivocada sobre a realidade. Na prática, o conhecimento histórico e a história em si, ela é quase como se fosse uma espécie de zumbi, de um morto-vivo que está correndo atrás das pessoas no tempo presente para relembrar aquilo que elas não querem ser lembradas. E ela também tem a capacidade, caso as pessoas desejem, caso as pessoas queiram, de contribuir para que você se liberte desse passado. E, e se libertar desse passado é algo muito massa, assim. Até como experiência pessoal, própria como indivíduo, quando você chega na frente alguns anos depois e para refletir sobre o seu próprio passado e ver, poxa, velho, como eu era imbecil e como eu sou uma pessoa melhor hoje, assim. Isso é uma coisa fantástica, tanto a nível pessoal, quanto a nível coletivo, quanto a nível de sociedade também, certo? Vocês lembram do vídeo que foi exibido semana passada, do Meteoro, daquele historiador, famoso historiador Yuval Noah Harari? Vocês lembram do vídeo? Lembra direito, não? O que é que você lembra, Zac, dele? Tell me, please. Conte para mim, ou todas as pessoas também que lembram. Qualquer coisa, pode falar. Sim, já falei desse livro muito para vocês, desse best-seller. Acaba tá tão famoso que ele simplesmente foi dar uma palestra na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, somente. E até Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, uma das pessoas mais que tem mais poder no Brasil, escutou o cara. Para vocês terem uma noção do quanto o homem está influente. Fico até orgulhoso dele ser historiador. Meu pai queria ser 10% do historiador que ele é. Ninguém lembra
Que tipo de memória é essa que vocês têm, meu Pai do céu? Que tipo de vida que vocês levam sendo distraídos pelas redes sociais a vida todinha e não conseguem ter memória para isso, pessoas? Isso é um problema, hein? Isso é um problema. Reflitam sobre isso, por favor. O meu áudio tá travando, Ralha? Tá travando para as outras pessoas também ou só tá travando para a Ralha? Tá normal? Então, Ralha, meu bem, se você puder dar uma reiniciada na sua conexão, ou se você quiser sair e entrar de novo na nossa sala virtual, para que isso não ocorra, certo? Bom, Zac, Zac, foco, Zac. Feche a live do YouTube e foque em uma única coisa. Isso, inclusive, vai ser um dos temas da nossa aula de hoje. Exatamente isso que você está fazendo agora. Ah, que eu fico até feliz em saber que você está fazendo isso de maneira errada, né? Bora lá. A palestra do Harari fala sobre o vírus, certo? O mote principal é ruim. O que você está fazendo é ruim. Isso é o que a gente chama de criar distração. Você vê duas coisas e não absorve nenhuma delas. Não adianta. Nosso cérebro não tem essa capacidade maravilhosa de ser um computador multiuso na qual você consegue absorver várias coisas ao mesmo tempo e compreender todas elas. Infelizmente, a gente precisa ter foco em uma coisa, naquilo que a gente faz. Então, saia da live, por favor. Voltando, o vídeo do Harari, que fala sobre o vírus, né, e fala sobre os desafios que a humanidade tem sobre o vírus, não se resumem só a essa questão. E aí, isso é um dos pontos que o vídeo traz para vocês a nível de reflexão e a nível de informação, que é justamente os desafios que nós estamos hoje enfrentando, os novos desafios enquanto coletividade, certo? Os novos desafios enquanto espécie humana que a gente está enfrentando. A minha atividade, a atividade que eu pedi para que vocês respondessem, e que poucas pessoas responderam, Bruna, Ana, Aniele, Lívia, Ana Clara, certo? Muita gente não respondeu esta simples atividade, pessoas. E eu queria ler as respostas de vocês. Eu queria passar esse feedback de você com as respostas de vocês para que a gente crie esse diálogo, né? Para que a gente converse mais Ai, sobre. professor, que orgulho ver meu e-mail aí. Relaxe. Eu ia até. E aí o que eu ia falar? Eu tenho a permissão de mostrar a resposta de vocês para que a gente discuta, porque as respostas individuais de vocês servem para todo mundo, certo? Porque, afinal de contas, a gente está com problemas que são coletivos, certo? Se eu não puder mostrar, falem, tá bom? Se vocês, não quero, professor, tô assim, pá, não se preocupe. Eu não vou mostrar, certo? Mas eu gostaria muito, porque o que a gente vê no vídeo e o que essa atividade pede, ela está justamente relacionado tanto a um processo histórico, que é um processo histórico dos mais importantes que a gente tem enquanto espécie humana, que é a Revolução Industrial, né? E também é parte de um momento histórico que a gente vive no tempo presente, certo? Que é a quarta fase da Revolução Industrial, certo? Que é a experiência, digamos que seja a nova experiência histórica que a gente está sentado em cima, né? Nossa bunda está sentada em cima dela
e a gente está vendo ela acontecer na nossa frente, com os nossos olhos, e que a gente sofre as consequências dela. A gente vai continuar sofrendo as consequências dela, certo? Então, no primeiro momento, eu vou pegar... A Aniele está aqui. A Aniele está presente. Tá bom, Ana, não vou mostrar. Não se preocupe, certo? Tá, não. Tá não? Meu Deus, então eu não vou mostrar. Posso mostrar a sua, Lívia? Tem algum problema? Ai, professor, é porque eu tenho vergonha. Vai que minhas respostas estejam erradas. Por que não Não, mostra de Arthur que ele é inteligente? não existe certo e errado, baby. Oh, meu Deus. Vocês têm que parar com essa dicotomia. Pronto, Essa... mostra de Isaac. Isaac pediu. Qual é seu e-mail, Zac? Você fez? Aqui, pronto. Perfeito. Obrigado, meu brother. Vamos lá. No primeiro momento, né, o que a resposta ela está ligado a justamente com que a gente compreenda os processos de transformação que tanto a lógica do trabalho passou, quanto o próprio significado que a palavra trabalho, né, passou a ter na vida das pessoas e passou a ter na vida da sociedade como um todo, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o período, os períodos históricos, né, e as experiências de vida anteriores à Reforma Protestante, que a Reforma Protestante é do século XVII, aí vocês lembram do Martinho Lutero, e todas aquelas transformações que a Reforma Protestante desencadeou, a lógica do trabalho, né, a ideia, o conceito que as pessoas tinham do trabalho, era justamente a ideia de que o trabalho era visto como algo ruim, de que o trabalho deixava você ser menos humano, que para que você seja humano, você não trabalharia, certo? Hoje a gente já tem uma visão completamente contrária, né? Se você não trabalhar, você já é tido como sem função, vagabundo e tudo mais, né? O trabalho dá sentido à própria existência das pessoas. Então, uma das primeiras características que as pessoas têm para se definirem é justamente o trabalho que elas exercem. E dizer, eu sou médico. O que é que você é? Sou médico. O que é que você é? Sou professor. O que é que você é? Sou advogado. Então, hoje, o trabalho passa a ter uma das maiores importâncias na definição do que você é enquanto ser, coisa que antes da Reforma Protestante não existia, certo? Não existia. Você seria considerado menos humano se você trabalhasse. Essa era a visão que se tinha. E isso vai ser rompido, ok? A partir da Reforma Protestante no século XVII. O trabalho vai passar paulatinamente, pouco a pouco, a ser visto como algo bom, como algo positivo, ok? Então, as primeiras questões é justamente que eu quero que vocês compreendam como alguns conceitos eram posicionados no passado, certo? Quando a gente tem a Revolução Industrial, e até para a gente compreender, né, até para a gente saber que está na quarta Revolução Industrial e quais são as diferenças que essa revolução tem em relação às outras, a gente precisa também voltar no tempo e compreender um pouco quais foram as mudanças que a Revolução Industrial trouxe. E uma das coisas que vocês precisam refletir, uma das coisas que vocês precisam levar em consideração é justamente os impactos que cada revolução industrial vai exercer nas sociedades, certo? Então, quando a gente fala da primeira fase da Revolução Industrial, por exemplo, que é caracterizado na Inglaterra, que aconteceu na Inglaterra, vocês já sabem de tudo isso.
Começou no início, no meio para o final do século XVIII, mais ou menos em 1766. É marcado pelo aperfeiçoamento da máquina a vapor, pelo nascimento das fábricas e tudo mais. Naquele momento, a primeira fase da Revolução Industrial, ela já alterou a vida das pessoas, ela já alterou a realidade das pessoas. As pessoas já passaram a ver o mundo de outra forma e a vivenciar o mundo de outra forma. Então, cada experiência ou cada momento histórico que a Revolução Industrial vai estar inserida, ela vai contribuir para a transformação do mundo, certo? E aí, quando eu digo transformação do mundo, não é só, certo, a transformação da gente, enquanto ser humano, enquanto indivíduo que exerce uma profissão, que adquire, que vivencia tecnologia e tudo mais, também a própria, digamos assim, o próprio ecossistema terrestre, a própria ecologia terrestre. Porque, afinal de contas, a Revolução Industrial, as revoluções industriais, elas alteram e continuam alterando a ecologia e o clima e o meio ambiente, certo? Então, pensem que essas revoluções elas têm consequências que eu vou chamar de consequências holísticas, que significa totais. Elas alteram muitas e muitas coisas. Quando a gente vai para a segunda fase da Revolução Industrial, e aí eu quero que vocês prestem atenção, a primeira fase da Revolução Industrial para a segunda fase da Revolução Industrial, ela tem um gap aí, ela tem uma distância temporal de um pouco mais de um século, certo? Então, a primeira fase da Revolução Industrial aconteceu em 1766, por aí, e a segunda fase da Revolução Industrial aconteceu no meio para o final do século XIX, 1870, 1880, e ela é caracterizada pela eletricidade, pela indústria química, né, pela transformação e criação da química. A gente também tem uma alteração. A gente também tem, a gente passa a ter agora uma revolução também nos meios de transporte, né? Que a gente vai ter o Henry Ford e tudo mais. Quando a gente vai para a terceira fase da Revolução Industrial, a distância temporal da segunda para a terceira, ela já fica menor. Em vez de a gente ter mais de um século, que é a distância da primeira para a segunda, agora a gente tem um pouco menos de 100 anos, certo? A terceira fase da Revolução Industrial, ela começa a partir de 1960, né? A partir de 1950, que é caracterizado, como vocês sabem, com o advento vou chamar de computarização, certo? Ou uma vida informacional que a gente vai passar a ter. E agora, no início dessa quarta fase da Revolução Industrial, a gente tem uma distância de tempo menor ainda, certo? A gente está em 2020 e a quarta fase da Revolução Industrial, da terceira para a quarta fase da Revolução Industrial, a gente tem uma distância de tempo de menos de 70 anos. E isso vocês precisam refletir do quanto a É que nem aquele velocidade... negócio de quanto mais evolui, mais rápido vai evoluir. Perfeito, Arthur. E aí eu quero adicionar um ponto na tua fala, que é maravilhosa, é que a partir de agora, certo? Nesta quarta fase, para além da velocidade das transformações que a gente vai ter, a gente também tem, junto com isso, uma velocidade de transformação da realidade, certo? E esse nível de experiência, de transformação, ela é única na história. Ela é a primeira vez que a gente tem acontecendo esse tipo de transformação desse jeitinho que a gente começou a ter agora. Por quê?
Porque diferente das outras tecnologias que a gente teve nas outras revoluções industriais, essas três tecnologias, mas a gente tem várias outras, certo? Essas tecnologias que a gente vai chamar de tecnologias disruptivas, elas têm uma capacidade de transformar a realidade que as outras não tiveram. Então, quando a gente fala de biotecnologia, já ouviram falar de biotecnologia e de biomedicina? Já. Já? Você Já. pode falar para mim alguma coisa, o que da área de biomedicina e biotecnologia vocês conhecem? Vocês sabem, por exemplo, no que ela vai biotecnologia e biomedicina, Zac? No que ela está mexendo, no que ela mexe, por exemplo. Qual é a área de atuação desses dois campos? Não, a nanotecnologia é outra área que também vai influenciar. Pesquisa e análise É de tipo doenças, melhoramento genético e tal. medicina, no caso. Melhoramento genético, perfeito. Imagine, vamos fazer um exercício de reflexão do que seria um exemplo de melhoramento genético. De agora, a gente está no ano de 2020, certo? E quando a gente volta no tempo, volta. E aí, volte no tempo, viu? Pode voltar no tempo, pode voltar no tempo. Volte no tempo 3 bilhões de anos, certo? A gente está falando que, quando a gente fala de genética, a gente está falando que o processo de nascimento e de diferenciação da vida na Terra, ela acontece de maneira orgânica. Ou seja, a seleção natural e a evolução está agindo nos organismos para variar e fazer o que a gente é hoje aqui, ó, seres de carne e osso, certo? Todo esse processo, ele se deu de maneira, vou repetir, orgânica, natural. Então, quando você vai ter um filho, por exemplo, você pensa, poxa, e se meu filho nascer com alguma coisa? Se meu filho, suponhamos, ter paralisia cerebral, e se meu filho nascer assim? Ou se tiver algum tipo de problema desse tipo, como é que vai ser e etc. Por que a gente pensa isso? Porque a gente não controla essas variáveis da evolução. E esse mecanismo está há 3 bilhões de anos funcionando dessa maneira. Quando o Arthur fala em tecnologia genética, é a primeira vez na história que um pai e uma mãe vai poder simplesmente começar a decidir como vai ser o seu filho. Eu vou alterar o gene do feto, desculpa, do óvulo, para que meu filho seja mais, tenha uma memória melhor do que teria de maneira natural. Ou eu vou alterar geneticamente para que meu filho seja mais alto. Eu vou alterar geneticamente in vitro para que meu filho tenha uma capacidade física melhor para que ele seja jogador de basquete, porque meu sonho é que meu filho seja jogador de basquete. E você pode até pensar, eu não vou participar disso não. Eu vou deixar com que a seleção natural haja e que meu filho nasça de maneira natural. Mas aí você para pensar, poxa, eu não estou fazendo isso, mas os outros pais estão fazendo isso. Como é que meu filho vai concorrer com galera que é geneticamente modificada para ser mais inteligente, por exemplo, do que meu filho? E aí? Então, quando a gente fala de uma mudança tecnológica
quando é biotecnologia, a gente está rompendo com um processo na vida da Terra que sempre foi igual durante 3 bilhões de anos, pessoal. É isso que eu quero que vocês reflitam. O quanto, dessa vez, essas novas tecnologias, elas vão alterar muito mais a realidade do que as outras tecnologias alteraram nesse momento, certo? Alteraram naquele momento. A gente tem essas áreas que são as áreas que mais, digamos assim, vão afetar a seleção natural e que vai gerar consequências muito loucas. Por exemplo, é pela primeira vez que a gente vai conseguir criar o que a gente chama de híbridos daqui a tantos anos, assim. A gente vai conseguir botar um braço e controlar esse braço mecânico por força do cérebro e outras coisas. Mas os efeitos que ela tem no mercado de trabalho vão fazer, e aí a Ralha, toda vez que escuta isso, fica, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Vai fazer com que determinadas profissões, elas mudem e desapareçam como nunca houve. As transformações no mercado de trabalho, elas vão ser mais radicais nos próximos 20 anos do que foi a vida toda naquele momento. Por quê? Porque, e a gente já conversou sobre isso, antes a gente era preparado, né? E a gente ainda está sendo preparado nessa lógica de que a gente termina o nosso ensino médio, começa a faculdade, termina a faculdade e acabou. Vou ter aquela minha profissão para o resto da vida e eu vou viver daquilo tranquilamente. E essas tecnologias não vão permitir mais isso. É por isso que eu ponho na quinta e na sexta questão 2 reflexões para que vocês pensem sobre isso e na qual o vídeo do Harari falando levam justamente a que vocês pensem sobre isso ao longo da vida, que é o quê? Que é começar a pensar o futuro em curto, médio e longo prazo, certo? Para que vocês criem um horizonte de expectativa na vida de vocês e que vocês internalizem isso para saber que, a partir de agora, a mudança vai ser uma constante na vida de vocês, certo? De que, infelizmente, esta ideia que a gente tem de bases que são muito sólidas, né? Principalmente dentro da ideia que as pessoas têm da importância que o trabalho tem, né? De dizer, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou médico, elas vão mudar a partir de agora, porque é possível que nós, e aí eu me incluo sendo bem mais velho que vocês, sendo já um vovozinho, com 32 anos, que a gente precise modificar-se ao longo da vida para continuar, para a gente continuar a nossa existência, certo? E aí eu quero que vocês pensem nessa ideia, nessa concepção que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida. É justamente a necessidade que nós temos de estar continuamente, seja de maneira formal, como vocês estão aqui em sala de aula, seja de maneira informal, ao longo dos exercícios, dos aprendizados que vocês têm em outros ambientes, a focar nessa contínua melhoria. Beleza? Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma curiosidade, fale. Fico muito feliz com a participação de vocês e com os comentários, principalmente em áudio. Chega, meu coração bate mais forte quando Arthur fala, por exemplo. Fico tão feliz. Para caracterizar esse momento especial que a gente vive, digamos assim,
Não significa que a gente viva num momento que seja mais diferente, mais decisivo do que outros momentos da história, certo? Lembre que a gente está em um momento diferente e não num momento mais especial. É o que os intelectuais chamam hoje de dobradiça da história, né? A gente tem várias dobradiças da história, como, por exemplo, o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela marcou uma dobradiça da história enquanto experiência humana. E a pandemia, e a quarta revolução industrial, e a eleição nos Estados Unidos também, né? Todos esses fatores que o ano de 2020 tá trazendo para a gente, né? 2020 já é marcado como um ano assim bem sui generis, bem especial. Os caras chamam que a gente está nessa experiência, né, de dobradiça da história. E eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês reflitam para que a linha de raciocínio de vocês, para que o pensamento de vocês, para que as reflexões de vocês e as atitudes que vocês tomem sejam cada vez mais coletivas e menos individuais. Eu quero que vocês pensem e reflitam que muitas das decisões e muitos dos pensamentos que a gente acha que está tomando de uma maneira individual e que vai afetar só a gente, não é assim e não funciona desse jeito. As nossas decisões individuais, elas têm consequências coletivas. Elas têm desdobramentos coletivos. Muitas vezes o que a gente acha que é uma atitude que só cabe a gente e que não importa para os outros, tem consequências nas outras pessoas, tem consequências na sociedade. E é por isso que isso importa tanto, né? A gente precisa, como o Max Skill escreve aí, né? Por que isso importa? Justamente as nossas decisões do hoje vão influenciar no amanhã e a gente precisa dedicar tempo e esforço para isso, certo? A gente precisa ter em mente que esse momento decisivo que a gente vive, do ponto de vista histórico, vai ter consequências futuras e vai ter consequências pesadas. Então é importante a gente pensar de maneira cada vez mais coletiva. E é isso que eu quero trazer no final das contas, para o final do nosso encontro, essas reflexões que a gente pode ter para a nossa vida prática, certo? E quando eu digo vida prática, oi. Eu não vou negar que eu entrei no desesperozinho quando eu terminei essa atividade, porque, tipo assim, a gente vai pesquisando as profissões, aí, tipo, meio que vai, sei lá, vai. Tipo assim, vai. Como se fossem as profissões vão acabando, vai entrando tecnologia, é como a gente, como se a gente não fosse, o ser humano não fosse mais utilizável no futuro, entendesse? Aí o que é que a gente vai fazer da vida no futuro? A gente vai ganhar dinheiro com o quê? Eu vou servir para quê no futuro? Bora lá. É isso que eu quero trazer de reflexão principal para vocês hoje. A sua, Lívia, a sua ansiedade quanto ao futuro é a mesma ansiedade que eu tenho, por exemplo, certo? Eu penso a mesma coisa que você, assim. Eu tenho essa mesma ansiedade, porque a profissão de professor, por exemplo, ela vai ser uma das profissões mais afetadas nos próximos 20 anos, certo? E é como se o professor não tivesse mais nenhuma utilidade do ponto de vista que a gente tem hoje. Então, a mesma ansiedade que você tem, eu também tenho, certo? Não é algo que acontece só com você. Mas vê bem, e todas essas reflexões que tem aqui, elas servem justamente para ajudar a gente a tomar essas decisões para o nosso futuro, certo? O primeiro ponto que eu quero trazer dessas reflexões
é que desta vez a gente vai ter a criação de um contingente de pessoas que para o sistema, né? E aí quando eu digo sistema, a gente sabe qual o sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, onde a ideia do lucro, ela se sobrepõe às coisas, e é por isso também que a gente sabe que um dos pontos que a velocidade das mudanças são tão rápidas é justamente nessa visão do lucro, é que a gente vai ter um novo grupo de pessoas, e não vai ser um contingente pequeno da nossa população, que ela vai se tornar irrelevante, certo? Do ponto de vista monetário para a sociedade. E isso é muito ruim, certo? Isso é muito ruim. Porque quando a gente pensa numa visão da elite, e a elite mantém essas pessoas sendo exploradas o tempo todo, é porque essa elite precisa delas. Até para explorar essas pessoas, a elite precisa delas. E nos próximos anos, não. Nos próximos anos, essas pessoas elas não vão precisar nem serem exploradas. Isso é um grande problema. Então, toda atitude que vocês tomarem, toda reflexão que vocês têm que ter, é pensando em pôr junto essas pessoas, é tentar ajudá-las, certo? Porque nem todo mundo tem um privilégio e a oportunidade de estar aqui, como vocês estão tendo hoje, de pensar sobre isso, certo? De obter a informação sobre isso. É o primeiro ponto que eu quero. O segundo ponto que eu quero que vocês reflitam e que vai servir para que vocês tomem essas decisões futuras em relação à vida do trabalho de vocês, não só a ideia de ter uma profissão, mas de continuar dentro do mundo do trabalho e não só pensar na lógica de ter uma profissão, mas de trabalho, é sobre inteligência artificial. Vocês precisam se conhecer, vocês precisam ter esse autoconhecimento, vocês precisam descobrir o que vocês gostam de verdade, vocês precisam descobrir quais são os vários conhecimentos que vocês gostam, porque senão a inteligência artificial vai decidir por vocês e isso não é legal, certo? Deixa eu sair, porque o nosso tempo está acabando e vocês voltam para a gente terminar o nosso encontro, tá certo?